pessoa que está ao teu lado assim: o que você veio fazer aqui, meu irmão? Pergunte a duas pessoas: o que você veio fazer aqui? Na minha terna idade, seja no meu tempo no início da minha vida cristã, nós não tínhamos assim, tínhamos, né, na verdade, muitas músicas assim complexas, grandes, com uma letra, mas como não tínhamos os achados tecnológicos, né, dos adventos de agora, uma forma inteligente que foi pensada pelos então patriarcas foi a seguinte: músicas curtas e fáceis de decorar, fáceis de aprender. E tem uma música desse tempo que ela é mais ou menos o que a gente fez agora. Era uma pergunta que a gente fazia ao irmão que estava do lado. A música dizia assim: que vieste fazer aqui? Que viestes fazer aqui? Eu vim para adorar a Deus. Eu vim para adorar a Deus. E essa música é das muitas que a gente aprendia, né, pastor Figueiredo? Que ajudava o louvor, não tinha data show, não tinha retroprojetor, né? E a gente louvava a Deus e a igreja se enchia. Outra ferramenta que eu acho, para mim não é saudosa, porque vez por outra me basta uma vontade de trazer de volta, e uma hora dessa, na hora que bater uma doidice bem forte, eu vou trazer pelo menos um ou outro, eram os hinos do cantor cristão, né? Hinos que são memoráveis, alguns deles escritos por Martinho Lutero, né? Grandes pais da igreja, homens que tinham um Espírito de Deus em suas vidas e que tinham um propósito. Se eu não me engano, o 304 era um dos que eu mais amava, que falava sobre: quero ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso de bênção sem par, avisando aos crentes em Cristo que jubilosos nos céus hão de entrar. Era mais ou menos esse, né? Tinha um outro hino, eu não lembro agora o número, que dizia assim: que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Eram músicas que enchiam nossa alma, né? Enchiam nossa alma. Mas qual o propósito desses hinos, dessas libações musicais a Deus apresentadas a nós? Nós estamos vivendo um tempo hoje onde a adoração ao Senhor, ela está cada vez mais amplificada. Ao passo que o pecado também tem ganhado grandes proporcionalidades, a adoração a Deus também tem ganho espaço. A Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. E tudo é convertido para adorar a Deus. Agora a gente precisa entender que para a adoração a Deus, existem critérios. Existem parâmetros. Deus, ele nunca fez nada sem estabelecer parâmetros, sem estabelecer preceitos, sem estabelecer limites. Havia ordem, e sempre houve ordem da parte do Eterno, ordem escrita, estatutária, bíblica, para que a igreja ministrasse a adoração ao Senhor. E hoje a gente vive um tempo onde, quando se fala assim, adorador, olha para a pessoa do outro lado aí e diz assim: adorador. Diga para o irmão assim: tu és um adorador. As pessoas pensam que adorador é aquela pessoa que canta. A gente criou, e eu falo assim, neologismos, porque adorador não é só a pessoa que canta. Faz parte da adoração. Adoração é muito mais que isso. Ela vai muito além disso. Por exemplo, escrever um hino para o cantor cristão é um ato de adoração. Por que, apóstolo?
porque eu estou em 2017. E eu estou dizendo para você que a música do hino 304, Quero Ser um Vaso de Bênção, é uma bênção na minha vida. Despertou meu coração para o evangelismo, despertou meu coração para o serviço, despertou meu coração para cuidar de vidas. Então foi uma bênção na minha vida e foi uma bênção na vida de outras pessoas também. Mas por que é um ato de adoração? Porque atos de adoração, eles são apresentados a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: atos de adoração não prescrevem. Como assim, apóstolo? Esses dias eu vi uma experiência na internet de um cientista lá, não sei, dos Estados Unidos, foi na Alemanha, que eles chegaram no alto de uma coisa assim de 20 metros de altura, prenderam 3 penas de pavão, aquelas penas grandes, e uma bola de boliche. E aí eles soltaram aquelas penas e a boliche. E a boliche veio e chegou no chão e pum, e as penas vieram até chegar ao chão. Aí depois, aquele ambiente era um ambiente para testes de vácuo. Depois de 7 horas, fecharam aquele lugar. Depois de 7 horas, não havia ali nenhum ar. Era um ambiente que não havia ar, era vácuo. E aí aquelas pessoas soltaram as penas e soltaram a boliche. O que aconteceu? A boliche e as penas chegaram ao chão no mesmo tempo. Não havia resistência, não havia ar. Como não havia resistência, não havia ar, a queda foi a mesma, e a mesma velocidade. No mesmo momento, na hora que as penas bateram ao chão, a boliche também bateu ao chão. Aposto que o senhor está querendo dizer com isso. Deixa eu te explicar. Imagine que o ato de adorar a Deus, de escrever um louvor, de escrever uma poesia, de escrever um cântico, de dançar uma dança a Deus, você está fazendo no ambiente onde existe ar. E você está apresentando isso diante das resistências, das dificuldades, das ingerências, dos problemas, dos desafios, às vezes desafios da sua própria fé, como está lá em Tiago capítulo 1. Mas você louva, você escreve, você adora, você ministra, você faz algo a Deus, você pinta um quadro, você faz uma dança, você faz algo que você quer apresentar a Deus de alguma forma. Quando você adora a Deus, isso sai daquele lugar onde tem o ar e vai para o lugar onde não tem o ar, ou seja, para a presença de Deus. E se foi consagrado a Deus, está na presença dEle, e na presença dEle nada envelhece. É consagrado ao Senhor. Então, eu posso até achar que o hino do cantor cristão 304 está velho. Eu posso até achar que o que vieste fazer aqui está velho. Eu posso até achar que um dia lindo está velho. Tocar um louvor com pandeiro é coisa de coroa, coisa de tiozinho. Mas quando isso é apresentado a Deus, isso vai para a presença de Deus, isso se torna eterno, porque foi apresentado ao eterno. O problema é que nós somos pretensos deuses, nós achamos que a música foi feita para nós. Diga para a pessoa que está do lado assim: ei, não foi para você não. A música foi consagrada a Deus em adoração. E ainda que aquela pessoa ela tenha desaparecido, o autor tenha morrido há 100, 200, 300 anos atrás, mas a sua adoração está na presença do Deus vivo, porque foi a Ele que ela foi tributada. A pergunta é, diz os poetas aí, que se você quer marcar a sua existência, leia um livro, plante uma árvore e faça o que mais? E o que? Plante uma árvore. Tem um filho. Você quer marcar a sua existência? Plante uma árvore, lê um livro e escreva um livro e tenha um filho. Irmão, você quer marcar a sua existência? Ter um filho é de Deus. Mas tem muita gente que está tendo filho aí e o filho está indo para o inferno. Você não marcou nada. Se você quer marcar a sua existência, transforme sua vida cotidiana em uma adoração a Deus, porque ela vai ser consagrada a Ele e não prescreve. A Bíblia fala que a memória dos santos é diante do Eterno, o tempo todo. Deus é tão Deus de adoradores que quando Ele se referia e se refere até hoje e se dirige aos seus, Ele diz assim: eu sou Deus de Abraão,
de Isaque e de Jacó. Eu sou Deus de vivos e não de... Isso quer dizer o quê? Que esses homens estão diante do Cordeiro e são adoradores eternos. Mas João capítulo 4, versículo 19 a 24, a gente encontra um texto onde Jesus ele trata com uma mulher a esse respeito. Na verdade, ele é questionado por ela acerca desse tema. A mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, ela chega para Jesus e na altura do versículo 19, ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Irmão, essa mulher procurou Jesus e ela queria, assim, a gente pode ter várias leituras dessa aproximação. Ela poderia ostentar a sua adoração a Deus, ou a legitimidade de sua adoração a Deus, dizendo: olha, nós estamos adorando em Samaria e vocês adoram em Jerusalém. Qual é o lugar certo para adorar? Qual é o lugar correto para a gente apresentar um louvor a Deus, para a gente apresentar uma adoração ao Senhor, para a gente ter intimidade com o Eterno? O Senhor Jesus disse: meu filho, minha filha, não é no templo de Deus que a adoração vai ser mantida em Jerusalém ou em Samaria. Samaria aqui, irmão, é a referência geográfica de outros lugares. Alguém pode dizer assim: olha, Samaria pode ser Nova York, Samaria pode ser Roma, Samaria pode ser São Paulo, Samaria pode ser Aracaju. E o Senhor diz assim: não é em Samaria ou em Jerusalém. Jerusalém só tem uma. Samaria pode ser qualquer lugar. Não é esse lugar que vai fazer valer a minha adoração. O lugar que vai fazer a minha adoração ser válida é a adoração, diga, em espírito e em verdade. O que quer dizer adoração em espírito e em verdade? Adoração em espírito e em verdade, porque a palavra espírito em hebraico é ruá. O entendimento de ruá é sopro. Sopro quer falar de quê? De vontade de Deus em movimento. Então o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus está dizendo é o seguinte: a verdadeira adoração, seja em Jerusalém ou em qualquer parte do planeta, ela só será válida quando ela for movida pela vontade de Deus. Quando ela for gerada por vontade de agradar e de fazer a vontade daquele que te chamou. Quando a sua vontade de exaltar o Cordeiro não seja a mera vontade física de dizer é em Jerusalém ou é em Samaria. Ou seja, eles não sabem adorar porque eles adoram, e quando eles adoram eles levantam a mão. Eles não sabem adorar porque quando eles adoram eles batem palma. Eles não sabem adorar porque quando eles adoram tem umas moças dançando no altar. Não, o adorador genuíno é aquele que vai fazer algo na vontade de Deus, no mover da vontade de Deus, buscando agradar a Deus. E isso independe da sua ação, isso independe daquilo que você está fazendo, independe do seu ato de fazer, mas depende muito do seu ato de viver. A minha adoração, ela é a manifestação da minha vida em Deus. Porque dançar, qualquer um dança. Cantar, qualquer um canta, irmão.
eu não sei tocar violão, eu sou batedor de corda. Mas entre batendo corda ao Senhor no propósito de adorar a Deus, e vi aqui um violinista de tocar até com a língua, botar de costa assim, e ele veio aqui só para exaltar a sua própria pessoa, para mostrar olha quão formosos são os dedos daquele que toca o violão. Isso é trazer glória para si. Isso é apresentar louvor a si. E esse louvor aqui, ele tem sua glória aqui, perecível, temporal e inválida. Mas quando você apresenta o louvor a Deus, quando você apresenta uma dança ao Senhor, quando você apresenta um cântico ao Senhor, quando você apresenta uma poesia ao Senhor, quando você apresenta algo a Deus e a sua exaltação é a gratidão de mover-se na vontade do Senhor, é a gratidão de que sua vida é uma resposta do agir de Deus, é um desabrochar de glorificar a Deus pelo que Ele tem feito. Então isso é adoração. Isso pode ser feito em Jerusalém, isso pode ser feito em Aracaju, isso pode ser feito em Muribeca, isso pode ser feito na Barra dos Coqueiros. Mover-se na vontade de Deus. Às vezes eu conversava hoje com a pastora Cláudia sobre esse tema, porque o Espírito é como sopro, a própria palavra Espírito é sopro, ruá. Só vai mover quando a vela recebeu o vento. Nós somos esse barco que precisa do vento de Deus. O barco ele não se mexe se não tiver vento. A gente que é adorador, a gente não faz nada na nossa própria vontade. Mas quando a vontade de Deus sopra em nós, qual é a vontade? Que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Senhor, eu sou grato pela minha vida, pela minha família, pelos meus filhos. Pai, eu quero te adorar. Senhor, eu te louvo porque hoje eu amanheci saudável e bem. Deus, eu quero te adorar. Você acha que Davi chega para escrever o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, de nada me tem sido falta. Eu não tenho falta de nada, porque Ele me faz repousar e vai deitar em pastos verdejantes. Ele unge minha cabeça perante os meus inimigos. Por que Davi abriu os lábios para adorar a Deus, dizer isso? Porque era uma realidade na sua vida. E ele procurou uma forma de expressar isso. E como é que eu vou fazer? Eu vou escrever um poema ao Senhor. E cheio do Espírito, ele escreveu o texto. Quando ele escreveu no Espírito, o texto veio, não mais pertencente a ele, mas agora de quem é? Do Senhor. Ou seja, um adorador não é aquele que canta mais. Um adorador não é aquele que dança mais. Um adorador não é aquele que escreve mais. O adorador não é aquele que prega mais. O adorador é aquele que se move na vontade de Deus. E quando isso é feito, porque ainda tem um critério: mover-se na vontade de Deus em verdade. Por que, apóstolo? Porque a gente pode se mover na vontade de Deus e não ser verdade. Isso é o quê? Quando é que alguém se move na vontade de Deus e não é verdade? Quando ele é simplesmente um religioso. Porque quantos irmãos concordam que a lei, a Torá, é vontade de Deus? Quantos irmãos concordam? Pode dizer amém. Eu concordo com os irmãos. Mas quantos irmãos sabem que Jesus utilizou um adjetivo não muito agradável para os publicanos e para os fariseus, chamando eles de raça de víbora? Eles eram cumpridores da Torá. A Bíblia diz: na cadeira de Moisés se sentam os sacerdotes, os fariseus. Faça tudo o que eles ensinarem, mas não faça o que eles fazem. Por quê? Porque eles eram adoradores falsos. Porque eles não eram adoradores em verdade. Porque se a Bíblia não falar, se a Bíblia se refere a adoradores em espírito e em verdade, é porque existem adoradores em falsidade. Muitas vezes, apóstolo, está falando então que agora a gente vai fazer as coisas tudo avacalhado. Eu vou cantar avacalhado, eu vou dançar avacalhado. Não, não é isso. O que eu estou falando é que você tem que fazer primeiro
a vontade do Pai. Não adianta fazer nada, seja no altar, seja em sua casa, seja na rua, simplesmente para que o mercador veja, porque mercador quer roubar sua alma. Você tem que fazer para adorar ao Deus de toda a terra. E agradando a Ele em espírito, em verdade, Ele sabe que é verdade, Ele vai julgar você e Ele vai te abençoar. Aquela mulher acreditava que talvez uma referência geográfica fosse válida para o Senhor, e o Senhor Jesus disse: não, eu quero que vocês se movam em verdade, eu quero que vocês se movam pela vontade do Pai. Por isso que Jesus era o sumo adorador e é o sumo adorador, porque Ele dizia: eu tenho uma vontade, eu tenho uma motivação, eu tenho uma fome. Qual é? Fazer a vontade daquele que me enviou. Em Gênesis capítulo 22, versículo 5, Gênesis 22, 5, diz assim: e disse a Abraão a seus moços: ficai aqui, vós com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O que Abraão foi fazer de adoração? O que Abraão foi fazer de adoração? Ele disse: eu vou ali adorar e volto. Ah, já sei. Abraão foi lá no meio do deserto, no Monte Horebe, chegou lá e começou: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Foi isso que ele foi fazer? Ele foi ali fazer o quê? Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho Isaque. Prepara tudo, vai para o monte que eu vou te mostrar o lugar. Abraão foi adorar a Deus. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de... Ali era adoração. Você entende, irmão, isso? Adoração é fazer a vontade do... Não importa o que você está fazendo. Quando você está honrando seu pai e a sua mãe, você está adorando a Deus. Quando você está apresentando ao Senhor um louvor, você está adorando a Deus. Quando você está honrando sua esposa, o seu esposo, você está adorando a Deus. Quando você está ensinando seu filho no caminho que ele deve andar, você está adorando a Deus. Quando você está lá na sua mesa separando sua oferta, seu dízimo, você está adorando a Deus. Não é quando você consagra aqui, é quando você já lá, em verdade, lá quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém lhe cobrando, você diz: não, eu vou separar primeiro do Senhor. Isso é adoração. A vida de adoração é movida por verdade e agir da vontade de Deus. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, porque vontade de Deus, irmão, para essa igreja que a gente está vivendo agora, cada dia está ficando mais supérflua. Eu digo aos irmãos que eu estou preocupado, porque a igreja de Constantino, ela caiu porque ela se associou ao poder. Ela trocou a vontade de Deus pelo poder cotidiano. Ela queria, pelo poder secular, ela queria somar-se a esse poder. Ela se associou a esse poder porque Constantino se imprimiu como líder da igreja. E a igreja de 1517, que era a igreja do status quo, a igreja católica apostólica romana, ela também foi impactada pela decisão de um monge que não concordava com o pensamento, porque ele se desvirtuava. Havia venda de indulgência, havia relicarias, havia os dogmas, havia tantas distorções que aquele monge foi lá, pegou 95 teses e disse: olha, isso aqui tudo é tudo errado, veja. E a ideia do monge não era acabar, criar um protestantismo. A ideia do monge era que o Papa se arrependesse e que a igreja voltasse para o curso dela. Só que não era o projeto de Lutero, era o projeto de Deus. Irmão, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja de 313 e a igreja de 1517 são igrejas de 2017. E eu fico pensando o que é que Deus vai fazer no nosso tempo. Eu vou lhes dizer: Ele procura adoradores em espírito e em verdade. Porque essa é a hora.
Homens e mulheres que estão alicerçados na palavra e que não negociam a verdade. Esse é o nosso grande desafio da igreja do século 21, da igreja dos adoradores. Saber que a igreja do Senhor, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode habitar a qualquer momento, qualquer lugar. Mas o desafio é fazer a vontade de Deus. Esses dias, eu não sei se eu botei no grupo da igreja, um prefeito de uma cidade da Bahia aí, não sei o nome, parece Guanambi, acho que Guanambi. Primeiro ato de prefeitura dele, no primeiro ato de prefeitura dele, ele baixou um decreto. Eu entrego a chave da minha cidade ao Deus Todo-Poderoso e revogo todos os pactos, alianças e concertos com todos e quaisquer outros deuses. É um decreto do prefeito e é um decreto irrevogável. Diário oficial. A cidadezinha, lá não é o fim do mundo, mas de lá dá para ver. Mas saiu no Jornal Nacional, saiu no Jornal Hoje, saiu no Jornal da Bandeirantes, saiu no Café com o Jornal, todos esses jornais. Prefeito agride as outras religiões, quando consagra a cidade a um Deus só. Irmão, para mim, esse foi um ato administrativo de adorador. E aí onde está o grande desafio, por quê? É você ocupar esses lugares, você estar nesses lugares, seja ele na escola, na universidade, seja na prefeitura, seja onde for, e você se mover na vontade de Deus. E quando fazemos isso, aí onde está o desafio, porque o mundo não vai te achar simpático. Nós não fomos chamados para ser simpático ao mundo, nós não fomos chamados para ser simpático ao pecado, nós não fomos chamados para compactar com as trevas, nós fomos chamados para ser sal e luz. Quando Abraão subiu àquele lugar, ele subiu com o propósito de cortar o pescoço do filho. Mas ele ia fazer a vontade de Deus. E ele disse: nós vamos subir, vamos adorar e nós vamos descer. Um adorador tem convicção que aquilo que ele faz para ele nunca será um prejuízo. Você está entendendo isso, irmão? O adorador faz vontade de Deus, entendendo que ela nunca é prejuízo. Apóstolo, irmão Hélio? Diga que eu não estou não. Tá aí sim. É um prejuízo. Não, irmão, fazer vontade de Deus é ser adorador. Nunca é prejuízo. Negue Jesus e morra. Não nego não. Nunca é um prejuízo. Fazer a vontade de Deus é dizer ao Senhor: eu vou ali, olha, vou adorar, vou sacrificar e daqui a pouco eu volto. Como é que uma pessoa vai levar o filho para cortar o pescoço dele e diz que vai voltar? Então ele estava mentindo. Não, ele tinha convicção de quem ele servia. Abraão já tinha entendimento de qual era o Deus que ele servia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que dá e o Deus que tira. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 5. E aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas e das gorduras, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Adoração. Adoração, vontade de Deus, verdade. Por que é que Deus atentou para a oferta de Abel? Porque Abel trouxe a sua primícia. Abel apresentou ao Senhor os primeiros frutos. Gente, sabe, eu vejo o desafio da primícia nesse versículo, porque hoje a gente está com vontade de comprar um pão, ou de chupar uma laranja, ou de comer uma maçã,
Você está com 10, 12 reais na carteira, você vai na padaria, compra os pães, compra uma maçã e compra uma laranja e sai de lá satisfeito. Você sabe que pode encontrar. Quando não tiver muito no mercado, mas tem alguém oferecendo um pouco mais caro, mas você compra. Mas Abel não, Abel estava colhendo as suas primícias, ele não sabia se havia uma praga, se havia uma chuva, se ia dar uma seca braba. Os seus primeiros frutos, o que é? Eu posso guardar para mim? Não. Eu sei que o Deus que me trouxe até aqui vai continuar me conduzindo. Eu vou apresentar a Ele as primeiras coisas. O que Abel fez? Apresentou algo em espírito e em verdade. Qual a verdade estava? A confiança no Senhor. E Deus amava tanto Abel, que tentou ainda convencer Caim. Deus tentou convencer Caim. Caim, o que é isso, rapaz? Que cara é essa? Por que caiu o seu semblante? Veja que o Senhor disse para ele: se você proceder bem, não teria sido alcançado? Isso quer dizer o quê? Que a atitude de Caim não foi verdadeira. Não foi verdadeira. Olha para o irmão que está do outro lado aí e diz assim: o que você está oferecendo ao Senhor? Diga para ele: meu irmão, Deus quer verdade. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5 é a oração primordial da fé judaica. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Essa oração, ela diz o seguinte, que o Senhor, Ele é único. E quando vem a segunda parte, diz assim: adore ao Senhor, seu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ou seja, quando você for apresentar a Deus algo, não tenha em sua vida qualquer reserva. A gente sabe um exemplo desse, infelizmente, deixa eu ver aqui, Deuteronômio 6. A gente sabe um exemplo desse, de que Deus, o que Ele quer da gente é a verdade. Se a minha verdade, ou seja, meu nível de verdade não atende ou não atende os requisitos daqueles que estão me vendo, o problema são daqueles que nos julgam. O que eu estou dizendo, apóstolo? Deuteronômio 6 diz que adorar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento, mas de toda a verdade, aquilo que você pode dar a Deus de perfeição. Um dia a Bíblia diz em Atos que houve uma alegria muito grande, uma fulgância. As pessoas começaram a vender tudo quanto tinha e botavam nos pés dos apóstolos. E aí alguém quis fazer isso, mas não quis fazer em verdade. Foram lá, venderam a terra, chegaram no pé dos apóstolos, pegaram lá, botaram um percentual. Só que todos estavam dando tudo e eles queriam aparecer, queriam ser adoradores, mas pela metade. O apóstolo Pedro disse: rapaz, por que você quer mentir ao Espírito Santo? Qual foi o pecado daquelas pessoas? Apresentar uma falsa adoração. Eles não foram diante do Senhor com verdade. Você lê algum texto de Atos dizendo assim: e os apóstolos obrigavam a vender? Existe esse texto? Eles faziam de Corá. Ou seja, se o coração deles não estava aberto para isso, eles chegavam para o apóstolo Paulo, ou para o apóstolo Pedro, melhor dizendo: apóstolo, a gente quer dar uma oferta, mas a gente não quer dar de tudo. Tem algum problema? Talvez eles tomassem até uma bronca do apóstolo: meu irmão, sirva a Deus, não a mamon. Mas não morriam, porque eles foram com verdade. Mas o problema foi tentar burlar. E aí esse é o grande mal daquele que pensa que é adorador e não é. Porque o verdadeiro adorador se move na vontade de Deus e faz a verdade de Deus na sua vida. 1 Samuel 1:3. Estamos acabando. Fica a mesma regra, se alguém achar primeiro que eu, fica à vontade para ler. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar
e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali sacerdotes em Siló, e estavam ali sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. O que esse texto nos traz sobre adoração, apóstolo? Quando você é um adorador verdadeiro, quando você se move na vontade de Deus, você se move na vontade de Deus. Ou seja, aqui a palavra diz assim, ele subia de ano a ano para adorar o Senhor, mas a fama de Hofni e Finéias já era conhecida. Eles não eram homens de Deus. Eles estavam ocupando um lugar de homens de Deus, mas não eram homens de Deus. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Eram sacerdotes, mas estavam desobedecendo a Deus, e eram homens que não eram segundo o coração de Deus. Deus estava preparando um projeto na vida de Samuel. Mas isso não impediu de um adorador buscar a presença de Deus e Deus receber. Não estão entendendo? Ele subia para adorar. Tem gente que não adora porque bota a culpa no irmão. Tem gente que não adora que bota a culpa no líder. Tem gente que não adora que bota a culpa no pastor. Tem gente que não adora que bota a culpa na igreja. Se você é adorador, meu irmão, você adora a Deus até debaixo d'água. Porque um adorador verdadeiro, genuíno, ele sobe a Jerusalém para adorar, ainda que Hofni e Finéias esteja no altar. Porque a sua adoração é sua a Deus. Você entende isso? Adorador verdadeiro não apresenta argumento, não se esconde. Isso é em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos. Eu lembro que uma vez a gente foi para um evento da visão até. Chegou lá, não sei o que foi que houve, eu sei que o som não funcionava. Não instalaram. Eu sei que estava aquele zuzuzu, aquele negócio. Gente, pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa. E o povo... E aí veio na minha cabeça assim, bom, eu só tenho aqui o gargalo para gritar. E eu comecei a ministrar o culto no grito. Quem ia ministrar o louvor era a tribo de Gade. Comecei a ministrar o culto no grito, e o pessoal foi parando. Daqui a pouco estava todo mundo ouvindo o grito do apóstolo doido Cândido. A gente tem que tirar os argumentos, irmão. Eu podia chegar ali e entrar na murmuração, devia ter chegado mais cedo, tinha montado o som, mas o propósito da igreja reunida ali era adorar. Se eu não podia dirigir a todo mundo, eu vou dizer, irmão, se dividam aí em grupo de 5 e vamos começar a orar a Deus agora. O que você acha que ia acontecer? O fogo ia descer. Mas é muito mais fácil a gente murmurar, é muito mais fácil a gente culpar o altar, é muito mais fácil a gente entrar em murmuração, porque a nós é fácil fazê-lo. Mas a palavra de Deus diz é que você tem que subir e adorar, independente de quem está lá. Tem Hofni e Finéias no altar? Não quero saber. Eu vou adorar o Senhor. Tem gente que chega assim, o pessoal da Universal é enganado, porque os pastores lá são isso, são aquilo outro. Meu irmão, pode ser até que seja. Como também pode ser que tenha pastor na Visão Celular, como tem pastor na Igreja Batista, como tem pastor na Luterana, na Presbiteriana, na Congregacional, e seja lá onde for. Mas o problema não é quem está no altar, é o adorador verdadeiro. Tem gente que se esconde debaixo do argumento para não honrar a Deus. Nós não temos argumento, nós somos inexcusáveis diante de Deus. Não existe argumento. Deus é pessoal, diga, Deus é pessoal. Porque Deus trata com você pessoalmente. Deus é congregacional, diga, Deus é congregacional. Ou seja, mesmo que você não queira, Deus é. Mesmo que você não aceite, Deus é. Vamos adiantar. Salmo 95, verso 6.
Salmo 95, verso 6. Já estamos acabando. Convite. Vinde. Adoremos e prostemo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Diga para a pessoa que está toda assim: adoração é atitude. Adorar é atitude. Nós vamos ter o louvor de 12 horas no sábado. Adoração é atitude. Tem pessoas que dizem assim: apóstolo, eu vou ouvir, quero ficar o dia todo. Não, para mim você já está adorando. Pode chegar aqui e ficar sentado na cadeira, mas você veio para cá pagar um preço. O que eu vou fazer? Não sei, eu sei que eu vou adorar. Esse é o espírito da coisa, é consagrar a Deus 12 horas do nosso dia, adorando a Ele. Como, apóstolo? Louvando, lendo a Bíblia, exaltando, se prostrando, ajoelhando ao Senhor. E quais são os ganhos dessa adoração, irmão? Quais são os ganhos desse louvor? Sabe uma coisa que Deus tem falado para mim desde antes do ano novo? É que o Senhor nos colocou na ladeira de Zizi. Depois você lê a Bíblia e vai procurar saber o que acontece nessa ladeira. A ordem de Deus é: não tereis que pelejar. Quem vai pelejar é Ele. Então, meu irmão, na sua vida familiar, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, você vai ser posto na ladeira de Zizi. Mas então o que eu vou fazer? Vou fazer igual uma música que tem no meu carro: adore, 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 adore. Adore. Apóstolo, eu não posso estar aqui durante o dia. Reserve meia hora, reserve 1 minuto, reserve 1 hora, reserve 2 horas, reserve um tempo para vir adorar, para entrar na presença do Cordeiro, se prostrar e dizer: Deus, estou aqui. Fala comigo, Senhor. Eu vim te adorar. Você pode adorar a Deus. Se eu fui orar com a pastora, aí eu disse: vamos ficar em silêncio aqui. Ela não consegue ficar em silêncio. Vamos ficar assim, não, vamos falar. Você quer ouvir Deus falar? Eu disse: não, vamos ficar em silêncio. Vai ler a Bíblia. Mas se você não tiver nada para dizer, fique em silêncio. Faça como Ana, derrame só lágrimas. Deixe que alguém passe e diga: tá bebo. Você não tem o que fazer? Dance. Faça como Davi. Deixe que Mical olhe lá do alto e diga assim: que vergonhoso, um rei pelado. Deixe que ela fique estéril e você seja pai de filhos. Adore, simplesmente adore. E se não tiver o que fazer, pegue aquele alabastro que você vem e lave os pés do Senhor com aquilo que você tem de mais precioso, o seu tempo. E ainda que Judas diga: dá para comprar bens para atingir os pobres, diga: não, meu amigo, eu estou tributando ao Deus que me tirou da morte para a vida. O que eu preciso entender é que a minha adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Ela tem que ser revestida de genuinidade. Deus nos conhece. Estamos acabando. 1 Crônicas 15. Crônicas 15. Para a gente terminar. Versículos de 25 a 29. Sucedeu que, pois, Davi, os anciãos de Israel, os capitães, os milhares, foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido com um roupão de linho fino, como também todos os levitas que estavam levando a arca. E os cantores, Kenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores também Davi, levava sobre si um edofe de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor, a cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo Davi dançar e tocar, desprezou o seu coração.
Você tem que entender que a sua adoração não vai ser simpática, não vai ser agradável, inclusive a alguns. Mas a sua adoração não é a homens, é a Deus. E a sua adoração não prescreve, ela fica no trono. E Deus lembra do incenso, porque diante dele tudo é eterno. Você pode dizer amém? Vamos nos colocar de pé para orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Nós tributamos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos feito prosperar, até aqui o Senhor nos tem feito ver a Tua glória, até aqui o Senhor tem nos feito ver o Teu agir, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem, Deus, nos dado ânimo, força, e mesmo diante de tantos desafios, de tantas lutas, Pai, de tantas guerras, Pai, nós queremos declarar, Pai, que nosso coração está no Senhor. Pai amado, nos ajuda a sermos adoradores em espírito e em verdade. Nos ajudas a temer o Teu nome, a honrar o Teu nome, a glorificar o Teu nome, a fazer conhecido o Teu nome, a fazer manifesto o Teu nome, para que as nações da terra saibam que só o Senhor é Deus. Pai, eu oro pedindo ao Senhor que nos ensine a sermos cada vez mais conhecidos como uma igreja que adora, como uma igreja, Deus, que prostrada diante do trono, queima um incenso genuíno diante do trono, dentro do altar do Todo-Poderoso. Nos ajuda, Pai. Recebe nossa oração e nos faz repousar na Tua presença. Bishen Yeshua, em nome do Senhor Jesus. A igreja que crê e concorda diz: dê um aplauso ao Senhor.